dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar esse dia bem informados? Vamos aos destaques. PEC da transição é aprovada no plenário do Senado. O texto prevê a expansão do teto de gastos em 145 bilhões de reais por 2 anos. Copom mantém a taxa de juros a 13,75% pela terceira vez seguida. Nos destaques internacionais, presidente Pedro Castilho é preso no Peru após tentativa frustrada de golpe. A vice, Dina Boluarte, é empossada no cargo. E falamos também sobre a preparação de Brasil e Croácia para o jogo de amanhã pelas quartas de final da Copa do Catar. Tudo isso a partir de agora. O Senado aprovou em 2 turnos a PEC da transição, que muda o teto de gastos para incluir o programa Bolsa Família. O texto vai agora para a Câmara dos Deputados. Vamos conferir. O Senado concluiu a votação em 2 turnos da proposta de emenda à Constituição da Transição, que aumenta o teto de gastos para que o próximo governo possa manter a parcela de R$ 600 do Bolsa Família e financiar outros programas sociais a partir de janeiro. Por 64 votos a 13, sem abstenção, a proposta foi aprovada no plenário e segue agora para a apreciação da Câmara dos Deputados. Eram necessários ao menos 49 parlamentares favoráveis. A medida já tinha sido autorizada pela Comissão de Constituição e Justiça com algumas alterações. O teto de gastos públicos foi expandido em 145 bilhões de reais por somente 2 anos, viabilizando assim a manutenção do programa em R$ 600 no próximo ano. Além disso, o texto aprovado também prevê a abertura de cerca de 23 bilhões de reais para novos gastos já neste ano e que o governo eleito envie um projeto sobre a nova regra fiscal até 31 de agosto que vem. Os senadores rejeitaram todos os 3 destaques apresentados, que pretendiam reduzir o prazo de vigência da ampliação do teto de gastos de 2 anos para apenas 1 ano, além de reduzir o valor dessa ampliação de 145 bilhões de reais para 100 bilhões de reais. O Tribunal de Contas da União autorizou que o governo federal faça abertura de crédito extraordinário para cobrir gastos da Previdência. A Casa Civil fez a consulta ao TCU para o repasse sem descumprir a lei do teto de gastos. O Tribunal de Contas da União autorizou que o governo federal faça a abertura de crédito extraordinário no valor de 13 bilhões e 600 milhões de reais. A consulta ao TCU foi feita pela Casa Civil. O crédito liberado deve ser para o pagamento de despesas do INSS sem descumprir a lei do teto de gastos. Por 4 votos a 3, a maioria dos ministros entendeu que a possibilidade de não pagamento de benefícios previdenciários pode esbarrar nos requisitos previstos na Constituição Federal para que haja esse tipo de despesa. O crédito adicional é para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, aberto por meio de medida provisória. No parecer técnico, a Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU destacou que os gastos com emendas de relator têm levado ao prejuízo e agravou a situação do orçamento federal. Como era esperado, o Copom decidiu manter a taxa Selic pela 3ª vez seguida. O índice, então, permanece em 13,75% ao ano. O comitê cita incertezas fiscais e cenário externo desafiador como justificativas. Em comunicado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, afirmou que a decisão de manter a taxa em 13,75% foi unânime entre os membros presentes na reunião. A principal justificativa foi a incerteza sobre a política fiscal no país. Abre aspas. A conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal requer serenidade na avaliação dos riscos. Fecha aspas, informou o comunicado. A justificativa passa ainda pela desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Assim como nas decisões anteriores, pesou também a inflação e as perspectivas econômicas domésticas. Esta é a 3ª vez seguida que o comitê decide pela estabilidade da taxa, após uma sequência de 12 altas, iniciada em março de 2021, quando a Selic estava em 2% ao ano. O atual patamar é o mais alto desde novembro de 2016,
quando a taxa básica estava em 14% ao ano. E a partir de hoje, o gás de cozinha fica mais barato para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, o impacto deve ser de mais de R$ 4,00 para o botijão de 13 quilos. Um dia após baixar os preços da gasolina e do diesel às distribuidoras, a Petrobras também reduziu o preço do GLP, o gás de cozinha. A mudança já entrou em vigor e a queda é de 9,7%. O preço do quilo do gás passa de R$ 3,58 para R$ 3,23. Com isso, o botijão de 13 quilos vai baixar R$ 4,55 e o preço médio às distribuidoras fica valendo a R$ 42,04. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que o botijão de 13 quilos é vendido ao consumidor final no país a uma média de R$ 109,85. A última redução da Petrobras no GLP havia acontecido no dia 16 de novembro, quando o quilo baixou 20 centavos e o preço médio era de R$ 110. Na terça-feira, a Petrobras anunciou a redução dos preços da gasolina e do diesel, vendido às distribuidoras. A gasolina caiu 6,1% e o diesel 8,2%. A primeira parcela do 13º salário já caiu na conta dos trabalhadores e a outra, a segunda, deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um dos melhores momentos para o brasileiro poupar ou começar a poupar. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Fazer compras de Natal, viajar, gastar com folgas e festas. Se para alguns trabalhadores o 13º serve para curtir a vida, para outros o destino é um só. No meu caso, só tem dívida para pagar. A Carolina está entre os 43% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fintech 11, pretendem usar o 13º para pagar contas. Segundo o estudo, dos quase 1.600 trabalhadores entrevistados em todo o Brasil, 67% estão negativados. E o cartão de crédito representa a dívida mais comum entre eles, seguido pelo empréstimo pessoal e pelas contas da casa. A vida não está nada fácil. Se mal dá para pagar as contas, imagine então guardar o 13º. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tentar poupar pelo menos um pouquinho, porque existem aí algumas possibilidades de baixo investimento que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira. A pessoa pode até achar, mas é muito pouco, eu estou guardando R$50 por mês. Vale a pena, porque o que mais importa é o tempo que você vai fazendo essa economia. Então, se todo mês você vai fazendo, claro que um mês ou outro pode falhar, mas se no modo geral você está fazendo uma economia de R$50 todo mês, se você faz isso por muito tempo, esse é que é o principal efeito que causa quando você vai fazer, então, uma poupança maior. O efeito é a longo prazo, mas o especialista alerta que é preciso começar já. E por que não aproveitar ao menos uma pequena parcela do benefício de fim de ano para dar início a um investimento? E poupar é a dica do especialista para a vida toda. Guardar sempre, não importa quanto. Onde? Ele explica. Se você mantiver aquele dinheiro na conta corrente, acaba parecendo que o dinheiro é para ser usado e não é para ser assim. Então, o que você pode fazer? Aplique em fundos de renda fixa ou fundos DI. Né? Existem outras modalidades, tá? Mas são investimentos, são modalidades que têm um risco muito, muito, muito baixo, praticamente sem risco. Então, você vai ter uma segurança de que lá no futuro, por exemplo, depois de um ano, você vai ter uma remuneração. Não é muito alta, não, mas você vai ter uma remuneração para esse dinheiro que você está guardando. Outra dica de incentivo ao investimento é criar um objetivo para o valor a ser poupado. Então, uma parte desse dinheiro vai servir para, por exemplo, quando você estiver mais cansado, já não conseguir mais trabalhar, como uma aposentadoria.
Então vai ser parte. Outra coisa, a possibilidade de comprar um imóvel, ou então de viagem, claro. Então, tudo você vai precisar fazer um plano. Quanto eu preciso gastar para fazer aquilo que eu quero para ser feliz e para ter uma tranquilidade no futuro e guardar o dinheiro pensando justamente nesses benefícios. Mas o economista alerta que, assim como fará quase metade dos brasileiros, antes de investir o 13º, é mesmo melhor quitar as dívidas e começar o próximo ano com a consciência tranquila, para depois fazer como a Carolina. A analista de RH já prometeu que assim que pagar o que deve, vai começar a poupar. Para 2023 farei isso. Pode ser muito difícil no começo, um sacrifício muito grande no começo. Mas depois a pessoa começa a acostumar com aquela vida, talvez num padrão um pouco mais baixo, mas ela se acostuma. Ela se acostuma e ainda por cima, ela sabe que tem aquela economia guardada, se precisar de alguma coisa, ela se sente muito melhor, a autoestima aumenta, a alegria, a tranquilidade dela viver a vida aumenta, melhora muito a qualidade de vida, que no final das contas é isso que importa, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, ninguém leva dinheiro para o túmulo, a gente está aqui para ser feliz. Agora, para ser feliz não tem jeito, a gente tem que ter equilíbrio financeiro. Primeiro é importante organizar as contas, pagar o que é preciso ser pago, depois começar a poupar e, ano novo, vida nova, não é? Veja a seguir, presidente Pedro Castilho é preso no Peru após tentativa frustrada de golpe. A vice, Dina Boluarte, assume o cargo. E você vai ver também a preparação de Brasil e Croácia para o jogo de amanhã pelas quartas de final da Copa do Catar. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. O Ministério Público do Peru anunciou nesta quarta-feira a prisão do ex-presidente Pedro Castilho. A medida foi tomada depois que o líder tentou dar um golpe de Estado que levou então ao seu impeachment. O MP pode pedir à Justiça que Castilho permaneça preso preventivamente. Uma fonte do MP informou que Castilho é investigado pelo crime de rebelião. O crime de rebelião prevê pena de 10 a 20 anos. Os promotores discutem se há elementos para uma prisão preventiva. Castilho está acompanhado pelo ex-chefe de gabinete, Aníbal Torres, um de seus aliados mais próximos. A procuradora-geral do Peru, Patrícia Benavides, participou da prisão. Após a tentativa de dissolução do Congresso, o Legislativo destituiu Castilho por incapacidade moral e empossou em seu lugar a vice-presidente Dina Boluarte. Depois, então, que o Congresso aprovou o pedido de vacância contra Pedro Castilho, que é equivalente a um processo de impeachment aqui no Brasil, como vocês viram, Dina Boluarte tomou posse como a nova presidente do Peru. Vamos, então, conhecer um pouco mais sobre ela. Dina Boluarte, uma advogada de 60 anos, se torna, então, a primeira mulher a presidir o Peru. Ela deve permanecer no mandato até julho de 2026. Antes de ser vice, Dina se candidatou em 2016 à Câmara de Surquídio. Em 2018, à Prefeitura de Lima. E em 2020, tentou uma cadeira no Congresso. Nessas ocasiões, a advogada, nascida em Calhuanca, não foi eleita. Em janeiro deste ano, a então vice-presidente foi expulsa do partido que integrava, o Peru Libre. A sigla decidiu removê-la após falas dadas por ela de que nunca abraçou a ideologia do Peru Libre, partido de extrema esquerda. Segundo a diretoria, as declarações da advogada causaram difamação ou falta de credibilidade para o partido. Essa é a 6ª vez que o país tem um novo presidente em menos de 5 anos. Na posse, Dina Boluarte pediu uma trégua política para instalar um governo de unidade nacional e disse que vai combater a corrupção com o apoio do Ministério Público e da Controladoria. Esse é apenas mais um fato marcante da política latino-americana. O deputado Davi Soares, o deputado federal Davi Soares, comentou sobre o assunto. Amigos do Jornal da RIT, estamos diretamente aqui no Congresso Nacional e hoje tivemos um dia muito agitado
principalmente no Peru, onde pela manhã o então presidente do país fez um decreto de dissolução do Congresso, o que foi totalmente rejeitado pela Suprema Corte daquele país, pelos Estados Unidos e pelo próprio Congresso, que deu cabo aí ao processo de impeachment, a terceira tentativa, e finalmente foi impeachmentado. O presidente Castilho hoje já não é mais presidente, já assumiu agora a vice-presidente, que vai tentar aí trazer paz aí aos congressistas peruanos e trazer a normalidade ao país. Mas o que faz análise desse acontecimento é mais uma na América Latina, que nós já tivemos ontem a condenação da vice-presidente argentina a 6 anos de prisão, a tentativa aí de implementação de políticas públicas pelo presidente colombiano, que vai vamos dizer assim, de choque às normas da OCDE, que a Colômbia firmou, e a tentativa aí de mudança da Constituição pelo governo chileno, que foi totalmente rejeitada pelo Congresso chileno. Qual é a análise que se faz? Da mesma forma que no país já estamos em processo de discussão, já agora pelo Senado em votação e depois na próxima semana aqui na Câmara, da PEC da transição, que vem trazer um suplemento aí em prol do Auxílio Brasil, para, vamos dizer assim, de aumento de R$400 para R$600, e a tentativa do governo, novo governo aí, de também dar um acréscimo por filho a cada família. Então, vamos dizer assim, esse excesso que vai estourar o teto de gastos, que está se discutindo qual o tamanho que será isso aí, é que será que pauta da semana que vem, sob pena de que, dependendo do tamanho que nós aprovamos ou não, teremos aí um gasto financeiro excepcional, absurdo, pelos próximos 2 anos, que obviamente precisa ser discutido profundamente, porque no final das contas, quem vai pagar é a sociedade brasileira. E precisamos ter responsabilidade financeira, fiscal, em relação a todas as tratativas que chegam até nós. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que a guerra na Ucrânia já está durando muito, mas ele garantiu que só usaria uma arma nuclear em resposta a um ataque. Putin acrescentou que a ameaça de uma guerra nuclear está crescendo e culpou os americanos e os europeus, que dão forte apoio financeiro e militar à Ucrânia. Em relação à guerra nuclear, você está certo. Essa ameaça está crescendo, com toda honestidade. O fato é que a Rússia não atacará primeiro, em hipótese alguma. As chances de um ataque nuclear em nosso território são severamente limitadas. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, se negou a responder diretamente a Putin, mas apontou que qualquer conversa fiada sobre armas nucleares é absolutamente irresponsável. Vamos então falar de Copa do Catar. A FIFA divulgou o trio de arbitragem para o jogo da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Catar. Os 3 são ingleses. O árbitro será Michael Oliver. Ele apitará a 3ª partida na Copa do Mundo. O árbitro inglês esteve em campo na disputa entre Japão e Costa Rica na 2ª rodada da fase de grupos e também no jogo entre a Arábia Saudita e México na última rodada da primeira fase. Os assistentes serão Stuart Burt e Gary Beswick. E falando sobre o jogo, os jogadores da Croácia afirmaram que o Brasil é o favorito para o jogo de amanhã pelas quartas de final, mas prometem fazer um jogo duro para sair com a vitória e classificação. A Croácia segue com a preparação para a partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar contra o Brasil. Os jogadores admitem que o adversário é favorito, mas prometem um jogo duro para voltar mais uma vez à semifinal da competição, como fizeram em 1998 e em 2018. Pa je, igranjem u Premier Ligi sam navikao na borbu e na teške utakmice. Estamos acostumados a jogos muito físicos no campeonato inglês e é isso que temos que fazer contra o Brasil. Queremos mostrar nossa qualidade técnica também, mas queremos mostrar nossa qualidade física em cada duelo, cada posse de bola. Isso vai ser muito importante nessa partida e temos 2 dias para descansar e nos preparar da melhor maneira. I mi smo spremni na to. Imamo još 2 dana da se dobro pripremimo, dobro odmorimo i pokažemo pravu Hrvatsku u petak. Kako ih zaustaviti? Pa zaustaviti ih trebamo svih 11 igrača.
kogod bude igrao, kao što sam rekao, Como parar o Brasil? Temos que parar todo o time, não importa quem estiver em campo. Eles têm um time incrível e jogadores fantásticos que atuam nos melhores times do mundo. ne treba previše riječi trošiti na njih, tako da mi smo spremni na tu borbu. A što se tiče riječi, dosta razumijem. Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, ao meio-dia do horário de Brasília, no estádio Cidade da Educação. A seleção que se classificar enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal. Está chegando a hora. Além das vitórias e dos gols, a seleção brasileira tem chamado a atenção no Catar pelas comemorações. As famosas dancinhas feitas pelos jogadores e até pelo técnico Tite viraram alvo de polêmica. Alguns adversários consideraram as coreografias um desrespeito. Mas o atacante Vini Júnior não se importa e promete continuar dançando a cada gol marcado. As comemorações dançantes do Brasil a cada bola na rede coreana geraram críticas de especialistas como o ex-meio-campista do Manchester United, Roy Keane, que considerou o ato desrespeitoso. O comentário do irlandês viralizou na internet. Mas Vinícius Júnior disse que a alegria brasileira incomoda e que vai continuar dançando nos Jogos do Brasil na Copa. O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como agora na Copa do Mundo, né? Um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações para fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo, né? O jovem atacante elogiou a liderança e a habilidade dos técnicos Tite da seleção e do italiano Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que o ajudaram a desenvolver seu futebol. Após uma temporada brilhante no gigante espanhol, o jogador de 22 anos se tornou uma peça-chave da seleção brasileira que busca o hexacampeonato mundial. Ele marcou o gol da vitória merengue na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool e terminou em 8º lugar como o melhor jogador do ano na votação da Bola de Ouro da revista France Football no mês passado. Vini Júnior deve estar em campo para ajudar o Brasil a vencer a Croácia nesta sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo. Cá entre nós, que a próxima dança seja contra a Croácia dentro de campo e fora dele a gente aqui, torcedor, comemore bastante essa vitória. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você e à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você pela sua companhia. Até lá!